E hoje estamos aqui recebendo o nosso colunista, Dr. Mário Guimarães, onde vamos falar de um assunto. Espera aí, tudo bem, Dr. Tudo Mário? bem, Como você está? muito bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado Obrigada aos a você. telespectadores aqui por nos receber. E hoje nós vamos falar sobre traumatismo crânioencefálico, é isso mesmo? Isso mesmo. Então bora lá. O que que é, na verdade, Dr. Mário, o traumatismo crânioencefálico? Existe, assim, os tipos mais comuns? Tá. O traumatismo crânioencefálico, ele é um trauma que ocorre na região da cabeça. Então Tá, ele pode pegar o couro cabeludo, os ossos e até o que está dentro, o conteúdo interno, que são as meninges e o encéfalo todo, né? O cérebro, o cerebelo, todas essas estruturas. Então ele é um impacto sobre a cabeça. Ele pode ser dividido em algumas subdivisões. Então pode ser aberto, ou seja, quando você tem uma perfuração, um tiro, uhum, né? Ou quando você tem uma fratura exposta do crânio, então é um trauma craniano aberto, tá. né? O cérebro pode ficar exposto. E tem o fechado, quando você leva, sei lá, uma paulada, ou quando bate em alguma estrutura, bate numa parede, bate no chão, uma queda de uma motocicleta, de uma bicicleta, ou uma queda de idoso. Então Uhum. é o trauma fechado, onde não há exposição do tecido interno. Também a gente pode falar em traumatismos cranianos graves, quando a pessoa tem perda de consciência, precisa ser até entubada, e os moderados, onde ela fica meio com perda de consciência leve Mas ali e não precisa ser entubada. tá. E tem os leves, que a pessoa fica normal, Consciente? consciente e muitas vezes ela consegue fazer as atividades habituais ou pode ficar um pouquinho sonolenta só. E me fala uma coisa, doutor Mário, bater a cabeça sempre tem perigo? Bater a cabeça leve, uma batida leve, eventual, ela É, não de causa. repente uma batida, geralmente criança, né, que tem o costume de repente cair, né, Sim, gente? batida leve, eventual, ela não vai causar grandes danos. Tá, Uma batida mais intensa, aí sim ela pode, a gente tem que ficar observando. Eu atento. recomendado até às vezes se a pessoa tiver alguns sintomas como náusea, vômito, sonolência excessiva, agitação excessiva, a levar até um pronto-socorro. E depois fazer um acompanhamento com um neurologista ou um Sim, sim. neurocirurgião. Agora, uma batida repetida, que a gente fala, né? Aquela batida que você faz várias vezes, aquele traumatismo craniano repetido, crônico, né, que acontece com os pugilistas, os lutadores, a gente precisa se preocupar também. É o caso, por exemplo, que a gente tem umas encefalopatias pugilísticas, né, que é uma encefalopatia traumática Sim. crônica, que a pessoa sofre traumas constantes, ou porque Tá. ele luta, ou porque ele bate a cabeça constantemente, e aí a gente pode causar alguns problemas, como cefaleia crônica, tem risco até de perda cognitiva e demências associadas. E como que a gente consegue, por exemplo, fazer, identificar se ele é um caso grave? O caso grave ele vai ter o quê? Quando a energia é muito grande, ter um acidente automobilístico, Ok. uma queda de laje, né, que é frequente no nosso país, Sim, uma agressão física, a pessoa levou uma paulada, alguma coisa do tipo, ou mesmo uma agressão forte. Teve uma mulher que foi agredida no elevador recente, uma coisa pois é. chocante. Então, porque foi golpeada várias vezes e com grande força. Esses são traumatismos que a gente precisa ficar atento, Atentos. porque por causa do mecanismo de agressão que foi muito intenso. E também analisar algumas coisas, se a pessoa ficou sonolenta, se a pessoa teve náusea ou vômito, ficou enjoada, se ela ficou muito agitada, se ela teve alguns sintomas como convulsões, todos esses casos precisam ser avaliados. Então, assim, se a intensidade da lesão, do golpe que ela recebeu ou da batida foi muito grande, ou se ela teve sintomas aí que chamam a atenção, tá bom? Perfeito. Agora uma dúvida, por exemplo, nesses casos, né, igual você citou aí dos socos, enfim, a pessoa teve ali Absurdo, o né? traumatismo, Uhum. por que que não é 100% então dela ter uma sequela? Sim, às vezes Pode acontecer ou pode não? acontecer ou não, depende da região que foi acometida. Existem Entendi. regiões no cérebro que são mais frágeis, como essa região temporal, ela é Que é mais a lateral, frágil, ok. é lateral, ela é um osso mais fino, e aí quando é golpeado, quando bate, sofre uma Uma lesão, paulada, uma paulada, isso pode causar uma fratura nesse osso, ou tá. lesões. E essas lesões também, existem lesões a contragolpe, que por causa do mecanismo de aceleração muito, muito rápido, ou mesmo pela massa, pela aceleração, né? No caso do golpe, vários golpes em repetição, então podem causar sangramentos dentro da cabeça, e esses sangramentos muitas vezes eles comprimem o cérebro, e se ocorrer esse tipo de coisa, precisa se operar. Aí é um caso de um
traumatismo craniano cirúrgico. A gente Tá. precisa fazer uma intervenção cirúrgica, fazer uma cirurgia, Uhum. drenar esse hematoma, essa hemorragia, eventualmente, né? Ou até retirar a calota em alguns casos. Casos que o sangramento é pequeno, a gente pode só observá-los. Interna num hospital e faz uma tomografia, um acompanhamento para ver se esse sangramento vai aumentar ou se naturalmente ele vai diminuir. E nós temos que ter atenções especiais com crianças e idosos? Sem dúvida. As crianças, por exemplo, elas não notificam muito sobre os sintomas, elas não falam detalhadamente os sintomas que elas têm. Então, às vezes, bate a cabeça e não consegue manifestar tão claramente. Então, a gente tem dificuldade na linguagem, tem dificuldade dela manifestar os sintomas. Também a gente tem que se preocupar também que ela tem uma massa em crescimento, então, às vezes, pode causar lesão ali dentro, que seja uma lesão que possa causar um dano permanente para ela. Nos idosos, eles são mais propensos a terem hemorragias. O cérebro deles já está um pouquinho mais atrofiado. Entendi. Então, ele pode acumular mais sangue ali e, às vezes, não dá um sintoma imediato, que a gente chama, às vezes, de hematoma subdural crônico. É um hematoma que fica entre as meninges e ela vai crescendo lentamente, e aí vai ficando crônico. E, às vezes, ele vai ter sintomas, às vezes, dias, semanas depois do trauma. Nossa! Então, a gente tem que ficar atento nos idosos disso. Outro problema dos idosos são distúrbios de coagulação. Muitos têm problemas de plaquetas ou usam AS ou algum anticoagulante, que é maior o risco de sangramento por causa do AS ou do anticoagulante. O AS é um antiagregante plaquetário. E também porque esses sangramentos nos idosos ocorrem principalmente porque eles sofrem muitas quedas. Bastante, Então, o idoso, é verdade. o idosinho tem uma doença como Parkinson, ou tem uma demência, ou mesmo não tem uma doença, mas tem uma sarcopenia, tem uma perda de massa muscular, ele é mais vítima de queda. Então a gente tem que ficar preocupado por todos esses fatores no idoso também. E, doutor Mário, para a gente encerrar, o que a pessoa, ou até mesmo o que fazer, né, imediatamente, se tiver um traumatismo encefálico? Tá, se for um trauma leve, observar, tentar ver se teve algum corte, algum sangramento ali local, né, dar um analgésico, ou às vezes uma compressa de água fria para evitar que forme um hematoma. Se for um trauma mais importante, de grande energia, né, uma queda de laje, uma queda de escada, um acidente automobilístico, uma queda de bicicleta ou de moto, uma agressão física, procurar sempre repousar essa pessoa, deixar ela em decúbito, avaliar se ela não teve nenhum trauma cervical, aí você não pode mobilizá-la, né, no caso. E se ela não tiver nenhum trauma cervical, levá-la ao pronto-socorro ou, se for o caso, chamar o SAMU, chamar, né, a emergência para que possa transportá-la de uma maneira mais adequada. Se tiver qualquer trauma cervical, a gente não pode mobilizar. Nem mexer, não pode nem mexer, porque é o risco de ter uma fratura, ter uma lesão permanente. E às vezes a pessoa pode ficar tetraplégica ali por causa de uma lesão permanente. Então, se suspeitar de um trauma cervical, deixa imobilizada, quietinha, espera até chegar o SAMU, chama o número do SAMU. E se for uma coisa que ela não tem trauma cervical, não está se queixando de nenhum trauma cervical, é uma coisa moderada, ou então que ela tem alguns sintomas, algum corte, tentar estancar o sangramento e levá-la, assim que possível, para a unidade de pronto atendimento. Gente, é uma aula sempre estar aqui com o Dr. Mário. E eu gostaria no próximo programa, Dr. Mário, que você voltasse com um assunto que muitas pessoas sofrem com isso, hein? Que é a lombalgia, a dor na coluna. Sim. Vamos abordar esse tema, sim, com certeza. Aquelas assim, eu já estou sentindo, então, essa lombalgia. É importante, é um tema muito recorrente no consultório, nas unidades de pronto atendimento. Sim, bastante, né? A A pessoa fala, ai, travei. É a coluna. Dor, né? Dor é muito importante. Verdade, porque viver com dor não é normal, viu, gente? Doutor Mário, muito obrigada. Obrigado a você. E até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima.